Turma, acabei de ter uma conversa sensacional com o Marlisson Silva. Ele me trouxe os 7 passos mastigados para a gente conseguir criar um negócio de sucesso. A ideia nossa aqui hoje é tentar falar para vocês o que ninguém te contou sobre o que é empreender. O Marlisson Silva trabalha com tecnologia há 20 anos e hoje é CEO de uma empresa suíça chamada Transfero. Ele tem a missão de impactar 1 milhão de pessoas com educação. A empresa que ele lidera trabalha com o que há de mais novo em tecnologia, gente, juntando blockchain e o universo financeiro. Vou trazer o preview para vocês aqui, porque eu sei que vocês gostam de tudo mais fácil. Primeiro passo, autoavaliação. Você se autoanalisar para depois conseguir empreender. Foi incrível isso aqui, tá? Segundo passo, escolha bem os seus sócios. Terceiro passo, coloque prazos e faça combinados. Quarto passo, conheça profundamente o seu mercado. Ele deu dicas sensacionais nesse quarto passo. O quinto passo, desenvolva o seu MVP. Sexto passo, comunicar o produto. E o sétimo e último passo, cultive relacionamentos. Antes da gente seguir com o episódio, eu queria te provocar. Com a digitalização da economia, especialmente para você que lida com um grande volume de clientes, você precisa oferecer produtos que garantam maior proteção. E é aí que a Cover entra. Eles oferecem seguros personalizados e integrados à sua jornada. Isso permite com que você foque no que é vital para o seu negócio, no seu core business. Eu convido então vocês a conhecerem o site deles. Ou você pode clicar no link na descrição ou escreve aí kovr.com.br. Aí você vai conhecer o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Proteja seus clientes e rentabilize seus negócios. Fala turma, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Arthur e nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Sonhar Podcast, o seu podcast de empreendedorismo. Toda vez que você quiser dar uma olhadinha no papo que a gente tem com os melhores empreendedores para trazer dicas práticas para vocês, é só você esperar terça-feira, que tem episódio toda semana, entrar no canal do YouTube do Poder 360 ou em qualquer plataforma de áudio. A sua preferida, pode ter certeza absoluta que nós estamos lá. Hoje eu vou trocar uma ideia incrível com o Marlisson Silva, que vai abordar um pouquinho aqui de um papo que a gente já teve aqui no início, sensacional, maravilhoso, de 7 passos da jornada dele, para que você consiga se direcionar com um pouco mais de prática e um pouco mais de palpabilidade e implementar o empreendedorismo de sucesso na sua vida, beleza? Acho que é essa basicamente a ideia, o nosso propósito aqui com o projeto. E eu vou fazer uma pequena apresentação aqui agora do Marlisson para que a gente consiga trazer aqui a palavra para o homem, né, que importa aqui nesse episódio. O Marlisson Silva trabalha com tecnologia há 20 anos e hoje é CEO de uma empresa suíça chamada Transfero. Ele tem a missão de impactar 1 milhão de pessoas com educação. A empresa que ele lidera trabalha com o que há de mais novo em tecnologia, gente, juntando blockchain e o universo financeiro. O BRZ, o stablecoin lançado pela Transfero, já movimenta de 5 a 10 milhões de dólares por dia, beleza? Então, nós estamos falando aqui com uma, assim, sumidade no assunto. Vamos nessa, Marlisson. Episódio maravilhoso. Obrigado. Espero que você consiga aí, cara, trazer um pouquinho nesses 7 passos, desafiador pra caramba, sua jornada e umas dicas práticas aí pra nossa galera que tá iniciando nessa jornada. Fica super à vontade, sua câmera tá ali, pra você trazer um pouquinho aí da sua introdução, cara, e, cara, movimentar um pouco do que vão ser esses 7 passos que a gente vai conversar com o pessoal. Fala galera, Marlisson aqui. A ideia nossa aqui hoje é tentar falar para vocês o que ninguém te contou sobre o que é empreender e tentar passar de maneira bem simples alguns passos, 7 passos, para que você possa se sentir mais leve, sabendo que tem outras pessoas passando pelos mesmos problemas que você, porém você possa se antecipar a alguns movimentos, né? Então, aprende com aqueles que já sofreram alguma coisa no passado e talvez vocês consigam encurtar um pouco o caminho de vocês. O Marlisson acabou de falar para mim que ele era técnico, que ele tava assim, tenso para fazer esse início. Marlisson, você mentiu para mim ao vivo aqui. Sensacional, pô. Não tem jeito, já merece até o like no vídeo. Mas vamos lá, Marlisson, vamos começar pau no gato aqui agora pra gente começar a conversar sobre esses 7 passos que você viveu na sua jornada e que eu achei incríveis aqui, que vão ser muito legais serem compartilhados pra galera. Cara, primeiro ponto que você trouxe, Marlisson, foi a importância de você começar a escolha e o desenvolvimento do seu empreendedorismo, começar o seu projeto, o seu negócio, fazendo uma autoavaliação. É isso, esse foi o termo que você usou, que eu achei super interessante. Cara, desenvolva um pouco pra gente disso. O que você acha?
vamos lá, eu sempre fui um garoto curioso, sempre gostei de desmontar meus carrinhos, videogame, sempre quis entender o que estava por trás das coisas, como elas funcionavam. E em algum momento da vida eu já era desenvolvedor, analista de engenheiro de software, Legal. cheguei a ser gerente de equipe, ah, estava responsável por alguns projetos e alguns amigos sempre falaram para mim, Marlison, por que você ainda faz isso? Por que você não abre o seu negócio? Por que você não faz isso, isso e isso? E a resposta que eu tinha para esses meus amigos era, não estou pronto. E depois, quando eu virei gerente de equipe ali, eu fiz um assessment, né? O que é? Você participa de um processo de avaliação onde um psicólogo corporativo Perfeito. entende quem é você, quais são as suas melhores habilidades, e a minha maior pontuação era no autoconhecimento. Né? E Interessante. uma coisa interessante que aconteceu comigo foi que eu descobri que eu era muito ruim, eu sabia que era ruim, mas descobri que era muito ruim em algumas aptidões, porém eu consegui passar pelos desafios, né? E a pessoa que fez esse assessment, ela disse, Marlison, apesar de você saber e ser ruim em alguns aspectos, você resolveu todos os problemas. Porque talvez por saber que você era ruim, você buscava ajuda e você conseguiu contornar a situação. Cara, muito massa. Então, para mim, saber o momento exato de consolidar a minha ideia e dar o início ao projeto foi um divisor de águas. Porque se eu começasse antes demais, eu não teria talvez a maturidade necessária para sobreviver ali e ser resiliente nos momentos difíceis do momento de empreender. Perfeito, faz muito sentido, cara. E assim, você comentou, a autoavaliação, como o próprio nome diz, é um exercício meio pessoal, né? A pessoa faz consigo mesmo para entender quais são as falhas, as aptidões, os desafios, as dificuldades delas. O que você acha? Você tem algum tipo de direcionamento, dica para a pessoa que está em casa agora, querendo começar um projeto para ela se autoavaliar? Ela tem que achar um profissional? O que você vê de direcionamento para essa pessoa executar esse primeiro passo na prática? Ah, hoje nós temos diversas ferramentas que podem nos auxiliar, né? Então, na minha época de adolescente, tinha um teste chamado... acabou de fugir aqui agora. Como é que fala? Pior é que eu não sei. Aquele teste que... Vocacional, será? Isso, teste vocacional. Então você tinha uma série de perguntas que te avaliavam dizendo, você é mais de humanas, menos de exatas. Então você tinha uma lista de profissões ali que te ajudavam. Perfeito. Né? Hoje, teste vocacional está muito no passado. Se você usar o ChatGPT ou o Gemini, você vai conseguir chegar lá. Então, Dica prática. quero fazer um teste vocacional, eu quero entender onde eu sou bom e onde eu poderia performar mais e melhor e onde eu sou ruim. Então, você vai ter 100 perguntas ali, responde as 100, que você vai ter uma pontuação que vai te ajudar a entender se você deveria ir para a esquerda ou para a direita. Né? Perfeito. Então, acho que hoje, de maneira prática, é isso. Já está no computador, só escrever para o ChatGPT ou Gemini que ele vai te responder. É claro que, como profissional, um terapeuta, alguém ali poderia te ajudar melhor, mas não precisa gastar dinheiro agora não. Acho que dá para ir, né, dá tranquilo. para ir. E outra coisa também, Marlison, se eu posso até, cara, contribuir, até por estar nesse estágio inicial, assim, e ter de alguma forma feito uma autoavaliação, acho que quando você é intencional na autoavaliação, que é o que nós estamos sugerindo aqui, Sim. é bem melhor. Você tem super razão de dar essa primeira sugestão, acho incrível. Mas você já se conhece um pouco. Pelo menos um pouco, você sabe onde você brilha e onde você não brilha, né? Exato. Então você consegue ter um pontapé inicial com base no que você já fez até agora. Faz sentido? O que você acha? Total. Imagina só, você não gosta de matemática. Aí você quer empreender e quer criar um banco digital. Você não gosta de matemática, por que você vai criar um banco digital que vai mexer com números? Não faz tanto sentido. A não ser que você goste da parte de marketing, e por isso que é o banco digital, porque você acha que vai tentar criar algo para competir com o Nubank Perfeito. e os demais, porque você vê o marketing de uns sendo bem-sucedidos e você achou que aquele é um projeto bom para você. Ótimo. Ok. Mas sabendo que você não é bom em matemática, você precisa de alguém que vai mexer com os números para você. Perfeito. Então você vai trazer um amigo, um sócio, um parente que vai te ajudar ali a contemplar aquela falha que você possui. Perfeito. E como é intencional, acho que é legal você ser sincero consigo mesmo. Né? Então, você sabe onde você é bom, você sabe onde você voa, se sente super confortável e agradável aquele tipo de atividade, e onde você sente aquele desconforto. Então, sentir o desconforto
tenta achar alguém que vai voar naquele espaço. Perfeito, cara. E aí a gente já entra nessa nossa segunda dica, né? Você fez a sua autoavaliação, entendeu as coisas que você gosta, entendeu as coisas que você tem mais dificuldade, conheceu uma dor do mercado, né? E algo que você tem um pouco de paixão ou de vontade para atuar em cima daquilo. E agora você entra na nossa segunda dica, no nosso segundo passo aqui, né, Márcio? Que é escolher o seu sócio. Como que foi isso para você no início ali da sua jornada? O que você diria para a galera fazer? Então, gente, olha, eu era aquele bichinho do mato. O ambiente que eu gostava de ficar era no meu quarto escuro, computador, fone de ouvido, 2 telas e trabalhar. Então, o meu skill social era bem baixo, né? Confesso a vocês. Sabendo disso, eu precisava de ajuda, inclusive para buscar pessoas para me ajudar. Então, na época, eu liguei para um amigo que também era meio nerd, Pedro Palhares. Abraço, Pedro. E, Pedro, o negócio é o seguinte, tem o meu projeto, estou fazendo isso e preciso de ajuda. Preciso da sua ajuda. E aí ele veio conversar comigo, ele tinha um coworking ali no Flamengo. Fomos lá, sentamos com ele, conversamos, ele, cara, esquece, não tem tempo para isso. É mesmo? Mas espera aí, ele saiu da sala de reunião, foi lá e trouxe 2 caras. Ó, esses caras aqui têm uma aceleradora no Canadá, você precisa conversar com eles são sócios de vocês. E saiu da sala de novo. Então, foi lá que eu conheci o Cláudio e o Guilherme, que hoje são sócios fundadores também da Transfero. Ali a troca foi boa porque cada um somou com uma área. Então, Complementaridade. você precisa ter uma equipe complementar, né? Então, o Guilherme, ele tem uma visão de marketing, marca, imagem, comunicação. O Cláudio tinha uma visão muito de negócio e operação. Perfeito. Né? Então, vai somando. Então, eu tinha o skill técnico para gerar o que era necessário como MVP, como plataforma, como solução técnica. O Cláudio sabia como comercializar e como operacionalizar aquilo dentro de um mercado específico. E o Guilherme conseguiu criar a marca, criar a cor, fazer o marketing, colocar nas redes sociais. Então, a empresa, né, o projeto começou a ganhar cor. Se eu tentasse fazer sozinho, seria um logotipo criado no Word Art, lá atrás, feio. O nome do projeto inicial era BytePay, virou Bitmoedas, e o Guilherme conseguiu, cara, isso aqui tá uma porcaria, não tem como internacionalizar isso. E criou a BitOne. A BitOne foi o projeto que nós fomos para o mercado. A primeira parte. A primeira. Então, foi o primeiro gateway de pagamentos a aceitar criptoativos na América Latina. Aqui no Brasil, acho que foi o único a aceitar Bitcoin, de 2015 para cá. Caraca, forte, hein? E a cor, o Pantone, o Guilherme que inventou o Pantone. Ele fez uma mistura lá e saiu uma cor lá. Saiu. Me pergunta, entendo isso? Não, nem lembro a cor, mas se eu ligar pro Guilherme, ele vai falar, ó, a cor é a mistura do XYZ que vai sair isso aqui. Que interessante. Tem muita gente técnica. Eu também tenho uma empresa na parte de tecnologia. Eu sou o cara médio técnico, não sou tão, eu sou de produto de certa forma, Entendi. mas nós temos o nosso CTO e eu consigo perceber que no mercado de software, de desenvolvimento, existe muita gente que tem uma sensação, pelo fato de realmente saber desenvolver, ser uma coisa assim extraordinária hoje, você tem um mercado gigantesco, tem muita gente que prefere jogar o jogo do lobo solitário. O que você acha disso, Marcelo? Eu tô viajando ou é real isso mesmo? Quanto mais técnico a pessoa menor é o skill social dela. Então, é desconfortável. É proporcional, você acha? Esse negócio? Eu acho que é proporcional. Caraca, E chega num ponto que o técnico sabe que não precisa de pessoas, entre aspas. Então ele se afasta. Então é mais fácil lidar no dia a dia. Né? Eu mesmo, por exemplo, eu tenho uma frase que uma amiga, eu tive que fazer mentoria de comunicação. Legal. Uma jornalista chamada Vanessa Rich, fãs de esporte conhecem ela, hoje ela está lá na equipe do Vasco lá. Legal. Ela ouviu muito uma frase minha que era: não gosto de pessoas, não gosto de gente, porque gente estressa. Gente estressa muito. E quanto mais técnico a pessoa você consegue ter paixão pelo computador, paixão pelo código, você vê resultado, você pega o que você precisa, quais são os artefatos de entrada. Eu entregarei para você o artefato de saída, você coloca o fone de ouvido e você trabalha. Quando você lida com pessoas, você tem que lidar com humor, temperamento, momento do dia, problemas pessoais. Então, o cara técnico ele não gosta disso, desse tipo de envolvimento.
né? Mas, se você vai empreender, não adianta não gostar de pessoas como eu. Você vai ter que lidar com gente todo dia, porque afinal de contas você vai ter equipe, você vai ter sócios, e aí você vai precisar ter uma arte nova no seu portfólio, você vai precisar Legal. gerir pessoas e o humor das pessoas junto com o seu. E nem sempre você está disposto a fazer isso. Interessante. Mas é necessário, tá? Então, não tem como fugir. Muito forte isso. Para um cara técnico, então, a escolha do sócio, um dos critérios que a gente viu é complementariedade. Sim. O que você acha? Tem mais algum elemento? Ou esse é o grande, o fundamental? Pensando na sua realidade como uma pessoa que, cara, vivia ali entre duas telas, apaixonado por elas. O que te fez permitir e escolher aquelas duas pessoas que você escolheu para falar, putz, vamos nessa? Porque eu imagino que deve ter sido um desafio, assim, cara, selecionar duas pessoas e falar, putz, cara, vamos comigo, né? Já que você não gostava de pessoas, como você mencionou. Então, apesar disso, eu sou bem simples, eu sou muito objetivo e eu não tenho problema de errar. Legal. Aí vem outra coisa aqui, não tenha medo de errar, você vai errar. A Legal. certeza é que todos nós erraremos, somos humanos. O ponto é, quanto mais rápido você errar e aprender com o erro, você dá o próximo passo e aí talvez no próximo passo você será mais assertivo. Boa. Então, acho que para escolher os sócios ou para permitir que eles se aproximassem, para mim foi simples. Então, tem família, tem esposa, tem filho. Você pensa no teu filho como algo que você quer deixar algo, né? Ou deixar o seu filho orgulhoso de ter você como um pai criando alguma coisa. Para mim o critério foi basicamente esse. Legal. Não foi ter um sócio com muito dinheiro ou um sócio investidor que pudesse cobrir todo o furo ou a problemática do empreendimento, porque no final do dia eu tinha uma esposa e queria que alguém me entendesse se um dia eu levantasse a mão e falasse assim, galera, minha esposa tá passando mal, eu vou ficar em casa. Perfeito. Se você não tem pessoas que vivem os mesmos desafios que você, ou não Olha que tem as interessante. mesmas metas, não tem como entender. E é natural. Natural, cara. Verdade, Natural. você tem razão. Então, por exemplo, se você vai empreender e aí você já tem um relacionamento sério e tem um amigo que é vida louca. Uhum. O teu amigo vida louca, em algum momento vai ter algum atrito com você, porque você é uma pessoa mais séria. Perfeito. Ou ele vai trazer um problema para você, ou você vai gerar um problema para ele. Uhum. Imagina num jantar onde você vai levar sua esposa e teu amigo vai levar alguém. No segundo jantar, você vai levar sua esposa e o teu amigo vai levar outro alguém. E dependendo desse outro alguém, vai gerar problema. Entendi. E isso é normal, relações humanas não tem como fugir. Muito legal isso, cara. Então, o que a gente chegou aqui de conclusão, vê se você concorda comigo, Marlos. Escolha dos sócios, complementariedade, fator fundamental, e entender valores, objetivos e metas de forma alinhada. É isso? Sim, Faz sentido? Super sentido. E por mais que pareça difícil e complexo isso, você provavelmente já conhece as pessoas que deveriam estar perto de você. Forte. E você já sabe quais pessoas não deveriam estar perto de você. E aí, talvez na esperança de manter essas pessoas para que elas mudem, você fica perto delas. Só que você tem que abrir mão. Às vezes você tem um super amigo que até começou um negócio com você, só que você sabe que vai dar problema. Entendi. Dê problema agora, tira ele, ou se afasta dele, ou acaba com o negócio ali, cria o seu. Porque sabendo que dará problema, cara, não posterga isso. Você já sabe. Você tem aquela coisa você tem aquela sensação que você só tá ali postergando, tentando conter a crise, mas você sabe que ela virá. Perfeito. Traz ela pro dia presente, resolve ela e dá o próximo passo, senão você não vai crescer. Perfeito. E outra coisa, se alguns sócios não tivessem saído da Bit One lá atrás, quando ela cresceu, eu teria outro problema. Entendi. Se deu problema sem dinheiro, imagine quando você tem dinheiro. Entendi. Faz sentido. Então, Se alterou o valor, objetivo e meta sem dinheiro, imagina quando entra, né? Imagine você que tá brigando por nada enquanto não tem nada. E quando tiver alguma coisa para brigar? Como é que vai ser a briga? Vai ser totalmente diferente. Muito interessante. Bom E depois de crescer, você quebra. Imagine você com o seu CTO não estando alinhado com ele, sabendo que, vamos supor que hoje você sabe que ele só quer dinheiro. Ele só quer ganhar bem, ser feliz, trabalhar lá, ele não quer pensar em participar de reunião, ele não quer crescer, ele quer ganhar um salário dele lá. Independente do equity dele, a única coisa que não pode faltar é o salário dele. O dia que faltar o salário, você sabe que você vai ter um problema. Ele não está alinhado contigo na construção de valor e riqueza pro longo prazo. Perfeito. A primeira crise financeira que você tiver, você vai perder ele. Interessante. E aí quando perder ele, você não pode ficar chateado. Já estava alinhado. Eu quero meu dinheiro. O dia que deixar de vir, vai ter problema comigo. Ele precisa ter o mesmo equity que você, precisa ter o mesmo percentual. Se ele só quer o dinheiro, paga o salário.
Perfeito. Então ele não precisa ser só sócio, Ele não precisa ele é ser sócio, funcionário. né? Tira ele do cap table, Exato. contrata ele e Aí vamos você nessa. pega o dinheiro, faz um fundo para pagar ele, que você sabe que ele não pode faltar, mas ele é bom, você quer ele perto de você, e você reduz, de repente, o seu salário ali, o seu Perfeito. ganho mensal. Abre mão das coisas para fazer o negócio acontecer. Normal, E de repente, né? É lá a quando vida acontecer, empreendida. explodiu, cara, o share é seu, o equity Exato. é seu. Ele, o salário, você aumenta o salário dele, mas a riqueza gerada ali ao longo dos anos é sua. Perfeito. Afinal Faz de muito contas, o sentido. risco foi seu. Foi seu. Muito bom, cara. Terceiro ponto de dica que nós trouxemos aqui foi colocar prazos. Esse eu fiquei super curioso. Quando a gente estava conversando aqui no off, cara, o Marson pegou e falou assim, pô, depois que você escolheu o seu sócio, eu colocaria prazos. Aí eu fiquei, cara, quero saber mais sobre isso, mas eu vou esperar o episódio. Conta mais aí, Marson. O que você acha? O que é essa história de colocar prazo? Vamos lá, nós participamos do InovaBrá, né, um programa de inovação do Banco Bradesco aqui em 2016, e o programa tinha um prazo, né, início, meio e fim. Perfeito. Nós sabíamos que o programa ia durar, eu não lembro se eram 6 ou 8 meses, e o projeto ele já estava tracionando, né, nós já tínhamos clientes entrando na plataforma, fazendo o cadastro e preparando o MVP para começar a comercializar. Então nós dividimos a empresa em dois. Eu tinha um outro sócio que era técnico, então um desenvolvia para o InovaBrá e o outro desenvolvia para o negócio. Né? Eu fui o escolhido para desenvolver para o InovaBrá. Então eu foquei no InovaBrá, todos os pedidos, a troca de mensagem, as soluções e as adaptações eu ia fazendo ao longo do tempo, de olhos fechados, acreditando que ele estava desenvolvendo o negócio. Terminou a InovaBrá, fomos vencedores, viramos laboratório de blockchain do Bradesco, saímos da Exame, tudo bem. Massa, hein? Muito legal, super vitoriosos. E aí quando fomos olhar o negócio, cadê o que foi desenvolvido para o negócio? Não estava lá. Nossa. E aí o prazo terminou, ele teve o mesmo tempo que eu tive para desenvolver, eu entreguei a minha parte, ele não entregou a dele. Aqui teve uma DR de sócio. Boa. Entendeu? E aí aqui 2 sócios resolveram sair. Entendi. Foi esse o momento. Aqui foi um momento, porque foi um momento em que nós não tracionamos o negócio, porque 50% do nosso foco era o projeto no InovaBrá, tínhamos uma expectativa de ganhar visibilidade, trabalhar com banco, etc., mas tínhamos 50% do esforço para o negócio em si. Perfeito. Como o prazo acabou e o meu parceiro de desenvolvimento não entregou, tem algo errado na balança. Claro. Por que ele trabalhou o mesmo tempo que eu e não conseguiu entregar alguma coisa que estava ali dentro do mesmo esforço? Né? Então, quando você tem sócios, estão alinhados princípios, valores, metas, o esforço é igual para todo mundo. Então, se eu viro noite, eu espero que você esteja virando noite também. Perfeito. Se você não precisa virar noite, tá tudo bem, você não precisou. Mas o dia que você precisar virar noite, não me cobre, porque talvez eu esteja num momento em que eu não preciso virar noite. Entendi. Então, assim, é a tua vez. Só que se estamos alinhados, está tudo bem. Perfeito. O problema é quando você tem uma missão, você não entrega ela, e aí? Você tinha um prazo, você não entregou. Tem que sentar e discutir. E uma das coisas que o empreendedor ele erra é não querer ter conversas difíceis. Nossa, né? Então, isso é muito difícil mesmo. Por exemplo, eu fiz isso e nunca mais voltei atrás. Toda vez que eu achava que tinha que ter uma DR com sócio, galera, DR. Mesa, eu colocava na mesa o problema e colocava o problema com emoção. E aí é o sócio falando. Galera, estamos alinhados, o problema é esse, a expectativa era essa, o que está acontecendo? E aí eu tenho o Guilherme é um sócio mais ponderado, né? Então ele, Márcio, você está usando palavras assim como brigar, discutir. Não, essa é a intenção mesmo, eu quero discutir. Eu não quero gerar um debate saudável, eu quero discutir com vocês. Minha esposa briga comigo, por que eu não posso brigar? E aqui está um outro ponto. Ter sócio é estar casado. Sim. Você assina um contrato bonitinho, como se fosse casamento, cara. Então, assim, o seu tipo de relacionamento com o teu sócio tem que ser bem parecido com o que você tem com a tua esposa. Você tem que conseguir falar qualquer coisa de maneira aberta, transparente. Ele tem que te ler. Você está num momento emotivo, ele não pode estar emotivo também. Então, ele vai absorver o que você falou, ele vai, às vezes, calar a boca. Perfeito. É isso que a gente faz com a esposa. Cala a boca, processa, deixa o dia virar, fica ruminando aquilo para saber como te responder. Perfeito. E se você não tem parceiros que te permitam ser você no momento do dia
Um dia mal. Tem dia que você tá mal. E aí? Já Que parceiro é esse? Não tem como. Não tem como. Então, assim... Não dá pra manter, né? Não dá pra manter. Então, você colocou prazo. Alguém descumpriu o prazo? DR. Vai. Eu tô falando entre sócios, tá, gente? Não tô falando com equipe, não. É sócio. Então, se eu sou o parceiro dele aqui, ele descumpriu a parte dele, eu tenho que brigar com ele. E brigar é brigar mesmo. O que aconteceu? Cobrar, né? A gente quer o melhor um do outro porque nós estamos, né? O objetivo é o mesmo, gente. Então, assim, se todo mundo quer gerar riqueza nos próximos anos, a época ruim é agora. Então é agora que você tem que alinhar, é agora que você tem que ajustar os ponteiros, é agora que você tem que entender como resolver os problemas internos. Porque se hoje, que não tem nada, você não consegue resolver, Perfeito. cara, acredite, amanhã, quando você tiver investidor, outros sócios, é outro problema. Então, se não temos harmonia aqui hoje, não espere ter amanhã. Não vai ter. Muito interessante isso, cara. Muito interessante. Então, a ideia que a gente pegou aqui desse ponto 3 é a possibilidade da gente colocar prazos para fazer entregas e que esses prazos sejam transparentes. E eu acho que uma dica que surgiu aqui nesse ponto 3 de colocar prazos, que eu acho, cara, que é fundamental, é essa história de quanto antes libere a cultura dentro da sua empresa de ter as DRs. Eu gostei muito desse termo. E outra coisa também que eu sinto pra caramba, Márcio, se eu posso até contribuir de alguma forma para essa discussão. Cara, quando você cria gatilhos para abrir a oportunidade para essa discussão, por exemplo, cara, vamos ter uma DR agora. Todo mundo pega e fala, opa, beleza, então agora a gente vai discutir o relacionamento de sócios. Dentro da empresa nossa, a gente fez um curso uma vez de comunicação não violenta. Aí, a hora que a gente fez... Aí qual que se tornou o gatilho pra gente? Agora a gente pega e fala assim, ó, posso fazer uma comunicação não violenta com vocês? Aí a hora que a gente joga essa, todo mundo já fala, opa, Aqui vem. lascou. Vai vir, entendeu? Só que você tem esse gatilho. É essa hora que você abre, às vezes fica mais fácil. Quando você vai falar uma coisa difícil, se você tem esse momento que você abre e todo mundo já fala, beleza, eu vou tirar meu ego do jogo, eu vou tirar a minha força do jogo, porque eu vou escutar, porque ele tem direito, tanto quanto eu, de falar. É massa isso, né? Esse gatilho. E tem uma coisa que às vezes nós não percebemos, é o seguinte, como seres humanos, nós vamos nos adaptando e nós vamos nos transformando ao longo do tempo, né? Então, eu considero que eu era um cavalo, era super grosso, e fui me adaptando. Hoje eu consigo pensar mais antes de falar, mas eu ainda sou super simples, objetivo, direto, que isso pode ser traduzido como grosseria. Então, para os meus sócios, eu sou eu. Então, assim, não tem filtro. O que a mente pensar, a boca vai falar. Perfeito. Para os diretores, tem filtro. Entendi. Eu não posso ser eu. Eu tenho que filtrar. Aqui eu sou, né, sócio, tenho um diretor, então eu tenho um comportamento. Para estagiário, eu não posso falar o que eu penso. Existem camadas que você é obrigado a colocar, porque o estagiário ele não tem capacidade de absorver o que você pensou. Você não consegue mais. Entendi. Né? E, por exemplo, eu já tive experiência de fazer eu vou abrir um parênteses aqui, né? Então, na Transfero eu tenho um costume de, uma vez por ano, fazer uma reunião chamada Papo Reto com o Mr. Black. Mr. Black era o meu apelido lá no início da startup. Eu só mantenho isso para esse papo. E aí o Papo Reto com o Mr. Black é diretores, heads, entram na sala de reunião. Se tem um problema sério, eu vou passar minha visão na sala de reunião. Só que é um monólogo. Então, aviso todo mundo, galera, monólogo, eu vou expor os pontos, os problemas, e vocês vão ouvir, processar, anotar se quiserem, aí é a parte de vocês. A minha parte comunicarei o que está no meu coração. Perfeito. Então, se é diretor, se é líder de equipe, tem que ter maturidade para ouvir algumas coisas. E não é pessoal. Então, eu faço um raio-x da empresa, pego os pontos negativos, pendentes, atrasados, etc., seleciono os gatilhos, a origem do que eu identifico ser o problema real, e monólogo, eu exponho. E às vezes eu falo, galera, eu acho que isso pode ser um problema, isso pode ser um problema, isso pode ser um problema. E teve uma vez que alguém chorou na sala de reunião. Né? Um menino lá, ele talvez era mais novo, não sei, acho que ele se viu dentro da historinha que eu estava contando, ele se viu como um dos pontos ali de problema, ele chorou. Aí eu olhei pra menina de RH, né? Aí a diretora, tipo, pode continuar. Olhei pra menina de compliance, ela. Aí eu continuei. No final da reunião, ele queria falar comigo. Eu falei, não, cara, você não quer falar comigo hoje. Hoje, não. Acabei de falar,
processa, depois a gente fala. Então, assim, esse tipo de reunião eu não faço mais do jeito que eu fazia. Entendi. Porque hoje eu tenho o medo de, será que eu vou pegar alguém num momento ruim e de repente, ele ficar vulnerável numa sala de reunião? Interessante. Não é por ele, é por mim. Então eu não quero causar isso para ninguém, então eu não quero ser o responsável por esse tipo de situação acontecer de novo. Mas, às vezes, é necessário. Uhum. Então, por exemplo, se você não conseguir sentar com seus sócios e ter a DR ou ter o momento de comunicação não verbal, mas tratar o problema, cara, não vai para lugar nenhum. Não vai, Então, às verdade. vezes, coisa simples, gente. A Transfero cresceu. Hoje nós temos escritório, temos 2 andares ali no Rio de Janeiro, em Ipanema. Tem a equipe de limpeza. A equipe de limpeza é terceira, né? Uma empresa contratada. E aí, teve um dia que eu cheguei, o duto de ar estava sujo. O que você faz? Você chama a pessoa do administrativo, mostra para ela e fala, ó, tá sujo ali, pede pra pessoa cuidar daquilo ali, porque do jeito que eu vi, a visita vai chegar e vai ver também. Então, Entendi. tá sujo. Será que se alguém cobrar a equipe de limpeza é uma coisa ruim? Ou tem uma falha no processo de limpeza, tá sujo ali, limpa ali, Feedback, tá tudo pô. certo. É um feedback. Mas, será que esse feedback para você hoje é um feedback, ou é uma cobrança, ou é uma agressão? Entendi. E aí hoje nós estamos entrando também numa fase que temos que pensar muito no que falar. Você não pode falar tudo com qualquer pessoa, então eu falo tudo com os meus sócios. Entendi. Ponto. Dos meus sócios para baixo, cara, não sou eu que falo. Entendi. Porque eu não posso falar. Eu sou Saquei. simples, direto e objetivo demais. Então, se eu falo com um estagiário hoje no grupo, é muito mais uma conversa abstrata do que problema corporativo. Factual. Poxa, eu falo de evento, passo dicas para eles, eu falo sobre coisas que eu acho que eles poderiam pensar em desenvolver internamente para se desenvolver, Entendi. mas eu não cobro, eu não posso Perfeito. cobrar. Cara, de novo é autoavaliação, né? No final das contas, você entendeu ali que tem uma limitação, que tem um Tem. problema, pô, vamos nessa, né? Exato. Vou colocar as coisas no lugar. Faz E muito aí, sentido mesmo. e aí, no caso dos prazos, se eu sei que eu vou cobrar, eu sou simples, direto e objetivo demais, eu também não posso cobrar. Porque, apesar de hoje conseguir me domar e falar, meu querido, nós combinamos. O Entendi. que aconteceu aqui para você não ter me avisado ontem, ou semana passada, ou mês passado? E aí, dependendo da sua desculpa, que no final do dia, se você combinou um prazo e falhou, é desculpa. Entendi. Você teve tempo para poder levantar a bandeira. Não levantou bandeira, qual é a desculpa que você vai me dar? E como é que eu vou ouvir isso? Eu vou ouvir você tentando justificar um erro, uma falha sua de gestão, ou é algo sério? E se é algo sério, você não deveria ter comunicado lá atrás, porque Perfeito. ficou pior. Porque Perfeito. agora você tem um problema e eu tenho um problema também com esse prazo não atendido, né? Interessante. E aí hoje o que você encontra no mercado às vezes são pessoas que não conseguem ouvir. Então vai outra dica, você precisa aprender a ouvir e não é escutar para responder, é ouvir. Ouve, processa. Às vezes o que você vai ouvir não é bom à primeira vista, mas às vezes é só um feedback, é uma crítica construtiva e você vai crescer após aquilo que você ouviu. Perfeito. Só que se você for reativo, acabou. Já era. Muito bom, excelente dica. Tivemos uma aula aqui de comunicação com inúmeras etapas e pessoas dentro da empresa. Sensacional, muito bom. Então a gente falou de autoavaliação, falou de escolha do sócio, aí a gente agora colocou prazos e aprendeu e entendeu como que a gente faz combinado e se comunica, perfeito. E agora a gente entrou, né, num assunto antes, cara, que a gente tinha comentado sobre o conhecer o mercado. O que você acha para essa galera que está começando, que está entendendo realmente esse mundo de empreendedorismo e entrando nele agora? A pessoa se autoavaliou, escolheu o sócio, colocou prazos e fez combinados de organizações com os seus sócios, agora ela vai estudar e entender o mercado. Como fazer esse processo? Tem alguma dica? Como que você fez esse processo de entender o mercado que você está entrando? Qual é a dica que eu posso dar para você na questão de mercado, né? Quando você vai empreender, você já tem uma ideia, você já tem uma proposta, e o que eu penso que você precisa resolver é responder a questão: qual é o problema que você resolve? Boa, legal. Respondeu essa pergunta, quantas pessoas ou empresas você conhece que você conseguiria resolver este problema? Então, eu tenho uma tese pessoal, né? Eu acredito que se você resolver o problema para 10, você consegue conquistar o mundo.
Mas você só conquistará o mundo se você resolver bem o problema para 10. Legal, hein? Então, todo MVP, para mim, você tem que ter 10 clientes, 10 usuários, resolver a dor desses 10, porque os 10 têm as suas diferenças e nuances, e esses 10 serão o seu mercado, porque se funciona para 10, funciona para 100. Legal. Se funciona para 100, funciona para 1 milhão. Então, o ponto é, o quanto você está disposto a construir algo para este teu mercado, que são 10, você tem que encontrar 10, o quanto você consegue se adaptar para deixar 10 satisfeitos, quanto você consegue absorver e ouvir críticas deste seu mercado, de como você poderia ajustar o produto, ser maduro para saber que você não tem que atender todo mundo, você tem que entender qual é o seu produto, qual é a solução, qual é o problema e dor que ele resolve, como e qual é o preço dele. Perfeito. Então, dependendo da precificação, você não tem como gerar relatório para todo mundo, você não tem como fazer puxadinho, você tem que entender qual produto atende a necessidade dos 10, sem matar a sua linha de desenvolvimento. Perfeito. Feito isso, cara, você está pronto para 100. Então, resolveu dor de 10, você vai resolver a dor de 100. E a dor de 100 entra no próximo ponto, que é a parte de comunicação. Então, assim, conhecer o mercado você já tem experiência, você já sabe qual é a dor que você se propõe a resolver, você já tem a ideia de passo A, passo B, passo C. A questão encontra os 10 primeiros usuários, dá a solução de graça para eles, pega o feedback e vai construindo em cima desses 10. Quando os 10 estiverem minimamente satisfeitos, você consegue conquistar o mundo. Caramba, muito massa isso. Tem muita gente no meio de tecnologia que faz essa pergunta, e ela é uma pergunta muito séria. Qual o momento que o meu MVP passa a ser um produto? Ou seja, qual o momento que eu tiro aquilo do ambiente exclusivamente de teste e jogo para o mercado definitivamente? Sua visão, então, Marlisson, é que resolvendo bem o problema de 10 pessoas ou 10 empresas, se é B2C ou B2B, varia, né? Você já tem condição de, cara, jogar isso no mercado e lançar verdadeiramente o produto, é isso? Tem. Por exemplo, nós temos um programa de educação chamado Transfer Academy, né? E nós estamos finalizando uma turma de 50 alunos, 25 em Copacabana, 25 em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense ali do Rio de Janeiro. E, para minha surpresa, essas duas turmas, cada uma propôs uma startup. E uma das startups, por exemplo, é uma startup para restaurantes. Perfeito. É uma comanda digital onde você consegue efetuar o pagamento pelo mesmo QR Code que você faz o pedido, né? Entendi. Eu já vi isso nos Estados Unidos, já vi na Europa, mas no Brasil ainda não vi um checkout na mesa onde você Também faz o não. pagamento Bem interessante. e né? o garçom já fala assim, tá tudo certo, pode ir embora. É Massa. bem legal. E aí eles, Márcio, o que você acha? Cara, legal pra caramba, imita a empresa A, B e C, porque se no teu mercado não existe nada, é só Conhecer copiar. mercado, né? É só Pô, copiar, gente. benchmark. Nada Pega- é criado, tudo é copiado. Tudo é copiado. Vai lá, pega a ideia, adapta pro seu mercado, organiza. Mas e aí? Cara, bate em 10 restaurantes e fala assim, quero colocar uma solução onde o cliente não precisa levantar da mesa nem chamar o garçom, ele vai fazer o pagamento aqui. E os 10 clientes não precisam ser o maior restaurante do shopping center próximo da sua casa. Pode ser o dono do barzinho, pode ser... São 10 clientes, gente. Vai lá, treina, treina, treina. Deu certo, os 10 são satisfeitos, você consegue levar a tua família no final de semana, jantar ou lanchar naquele estabelecimento, efetuar o pagamento lá e está funcionando, você vai vender. Pronto. Porque aí você fez o teste, você treinou como empreendedor e você levou teu pai ou teu avô, tua avó que não entende nada de Perfeito. tecnologia e fez o teste. Se passar no teste da família, gente, passou no teste do mercado. Perfeito. Eu levei anos para o meu pai entrar num produto de investimento lá na Transfero. Anos. E aí, em determinado momento, meu pai topou ser cliente da Transfero e investir num produto lá e ele foi feliz. Né? E ele, caramba, por que eu não fiz isso antes? Porque você não entendia, levou um tempo para o senhor entender, mas agora ele está feliz. Então, a Legal. questão é, o que você consegue fazer do lado do empreendedor, né? Da empresa ou da pessoa que vai necessitar dos seus recursos, Certo. mas o que você consegue fazer para testá-lo também no dia a dia, né? Ou seja, em produção. Uhum. O MVP sempre funciona, gente. Em produção, O bug aparece aí, né? o usuário acha cada falha que você Não, é vai- impressionante mesmo, o negócio fica diferenciado. Mas, pô, então, ó, a gente falou do ponto de 4, conhecer o mercado. Esse conhecimento de mercado, eu adorei as perguntas que você selecionou aqui, Marlisson. Qual o problema que você está resolvendo? Importantíssimo ter uma compreensão clara Claro. do que você está fazendo sobre isso. Quantas pessoas ou empresas
vezes eu consigo resolver essa dor, verifica, tenta entender e estudar se você consegue resolver aquilo para 10 pessoas. Consigo resolver? Aí a gente entra na quinta dica, que é desenvolver o MVP. Vou lá, vou construir meu MVP, vou colocar na mão dessas 10 pessoas. Antes da gente ir para a etapa do lançamento, ainda entrando aqui mais com um pouco mais de detalhe nessa parte do desenvolvimento do MVP, você é um cara técnico. Quão técnico tem que ser o seu MVP? Difícil pergunta, hein? Aqui não tem coisa fácil, não. Acho que o maior problema é... Quão complexo, né? Melhor, vamos chamar dessa forma. O quão disposto... Aí você vai ter que separar, né? Existe um paradigma entre a solução para o cliente e a solução técnica, né? Tá. Então, interpretar o cliente é a maior dificuldade que você tem para gerar o produto. Então, quando você está construindo um produto... vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Então, o teu cliente quer que você construa ali, ou desenvolva uma página web para ele fazer o marketing digital da lojinha dele. Vamos supor que é uma loja de pneu. Então, ele pediu para você um site para ele fazer propaganda dos pneus da loja dele. Perfeito. Só foi isso. Então, se você tirar foto dos pneus que estão na loja dele e colocar ele naquele site, teoricamente, ele já estaria satisfeito. Não. Ele não falou, mas ele gostaria de ter uma loja virtual que fosse possível vender os pneus dele. Perfeito. Ele quer que a loja dele tenha visibilidade na web, mas ele também quer ter a possibilidade de vender na loja. Se você entregar para ele um produto que só é um site, que tem 3 fotos de pneu falando o endereço dele, ele fala, mas não foi isso que eu pedi. Perfeito. Ele já compra no Mercado Livre, ele já compra em outras plataformas e marketplace. Ele, na verdade, queria te pedir a mesma coisa, só que ele não soube externar isso. Do lado técnico, imagina se você só preparou para fazer uma página estática para colocar aquelas coisas ali. Você não criou nada no back-end, nada. Não tem banco de dados, não tem acesso, não tem controle de acesso, não tem e-mail e senha, você não criou nada. Aí você entrega o MVP para ele e você acha que ele está satisfeito com isso? Não está. Então, entre entender o cliente e entre entender uma solução, de repente, até mais completa para o cliente, você vai ter que pensar. Quando você já vem com a proposta de solucionar um problema, às vezes é mais fácil. Porque você não perguntou ele primeiro, você trouxe a solução do problema que você sabe que ele tem. Então, vamos supor que o problema seja vender pneus na internet. Perfeito. Se você traz para a loja de pneu uma página web em que você só precisa customizar o logotipo dele e os dados da loja, ele já entendeu a solução. Cara, você me entregou uma loja virtual em que meu cliente pode entrar, fazer o login, senha e pode passar o cartão de crédito e eu faço só a embalagem do pneu e posto pelo correio. Aí você fala para ele, caramba, eu preciso disso. E aí você vai e dá o preço. Legal isso. É diferente. Então, quando você já tem o problema, que você visualiza na rua todos os dias algum problema, você traz a solução para aquele problema específico. E o seu trabalho interno depois é só adaptar a solução para a realidade de 1 ou 2 clientes, mas você sabe que essa solução pode ser replicável de maneira escalável, isso já resolve o teu problema de escalabilidade. Quais eram os grandes problemas de consultorias há alguns anos atrás? Era consultoria, então ele tinha que sentar com o cliente, ouvir, levar para dentro de casa, fazer análise, levantamento de requisitos e tudo mais, volta para o cliente. Foi isso que você me pediu? Eu acho que foi. Aí você volta para dentro de casa, faz um protótipo, mostra o protótipo. Cara, não foi isso que eu pedi. Entendi. Então você perdia muitos recursos, muito tempo aqui, gastava muito para poder gerar uma solução. Hoje, se você andar na rua, você vê problema. Aí você fala, cara, problema 1, problema 2, você repetiu o problema 3 vezes no mesmo mês, você fala, cara, tem um negócio aqui. Perfeito. E talvez eu tenha a solução. Pensa na solução, empacota ela no MVP e apresenta para alguém que tem essa dor. Se os olhos brilharem e falar, cara, você resolve meu problema, igual a ele tem um monte. Sensacional. Muito boa essa dica, Marlisson. Cara, é partir do problema e não da solução que quem tem o problema está sugerindo. Né? Exato. Muito interessante isso. Às vezes o cara ele sabe do problema que ele tem, ele sofre do problema. Só que a solução que ele está sugerindo... não vai ser dele. E outra coisa, às vezes nem soluciona o que ele precisa, e muitas vezes tem muita gente que pede uma solução que resolve o problema só de si mesmo, né? E aí, pô, você não tem um negócio, você tem um negócio, né? Mas você fez aquele negócio, acabou, um abraço, entregou, tchau. É sob demanda, você não ganha escala. E aí, se você consegue entender que somos seres humanos, não somos iguais, porém os nossos problemas são totalmente iguais.
o problema do brasileiro é igual ao do cara da Argentina, do Chile, do Peru, da Venezuela. Temos problemas muito semelhantes. Aí você sai da América Latina. Na África temos problemas muito semelhantes. Ah, Márcio, mas isso não vai ter no Oriente Médio. Acreditem, lá você vai encontrar os mesmos problemas. Interessante. A tua solução, se ela já vem de maneira simples, resolvendo a dor, você internacionaliza ela, você coloca uma multilinguagem na sua solução, você consegue ter um networking que te permita aplicar as mesmas bases em outros países, você tem um negócio internacional. Perfeito. Então, hoje tudo é internacional, né? Então, se você já pensar com a mente global sobre a solução local, cara, a dor do brasileiro é a dor do argentino. O que vai mudar é a cultura, forma de apresentação do produto. Muito bom. É outra coisa, mas internacionalização D0, né? D0. Legal, isso pra caramba. Isso é muito bom. Grana, né? A gente tá falando de tamanho de mercado, porque se você vende para um país ou se você vende para todos os países, pô, é uma diferença enorme, né? Tá brincando. E tem uma coisa interessante que você não precisa ser expert, você não precisa ser super técnico ou especialista para começar. Quando você começa e você entende que tem um problema e você resolveu aquele problema, o que você pode esbarrar é a solução para o mercado brasileiro não vai ter o fit, mas essa solução tem o fit perfeito para a Europa. Legal. Então, quando você já nasce internacional e você já consegue começar a fomentar de maneira internacional nas redes sociais, o mesmo vídeo que você faz hoje em português, AI, YouTube já transcreve para inglês e espanhol, você posta 3 vídeos diferentes em 3 canais diferentes e você vai ter 3 públicos diferentes. Verdade. Então pode ser que a tua solução que não teve um fit, não cresceu tanto aqui, ela vai crescer em outro lugar. Verdade. Então hoje o mercado globalizado ele facilita muito a vida do empreendedor. Quando você empreende em tecnologia, né, Marlisson, você tem a possibilidade de se deparar com um problema que é meio cultural, vamos chamar dessa forma. Às vezes tem gente que está preparado para aquilo e tem gente que não está. Isso é delicado também, porque tem que tomar cuidado para você não ficar apaixonado na sua solução. Exato. E falar, putz, sei lá, cara, você vai ter que jogar a sua solução lá no Zimbábue, é o único país que gosta. Será que vai ter mercado para isso mesmo? Então tem que fazer esse raciocínio. Mas, anotei aqui, vê se você concorda comigo a minha interpretação sobre esse processo de desenvolvimento do MVP. Pensamento sempre em longo prazo, importantíssimo esse ponto que você trouxe também. Interpretar o cliente e perceber qual que é o problema daquele cliente. Não parte da solução que o cliente está jogando para você. Exato. Parte do problema que ele tem para você construir o seu MVP. Quando você construiu essa solução, joga na mão dos clientes, dessas 10 pessoas que você selecionou para, cara, tentar entender qual que é o negócio que você está resolvendo, entender se aquele produto que você está construindo realmente gera valor, pega feedback, vai validando aquilo. As 10 pessoas viraram para você e falaram, tá massa, tá show, é hora de você jogar isso no mercado. Boa? Fiz um resumo bom? Perfeito. Maravilha, sensacional. E qual é a diferença desse tipo de startup solução para algumas? Não é um PPT. Né? Boa, tem muita verdade. gente que faz o marketing em cima de uma ideia. Você já provou a ideia. Então Perfeito. Você já está há 1 ano na frente de alguns. Você já trabalhou 1 ano na construção, ou meses na construção da solução, e você está na frente. A questão é que você precisa acreditar que você está na frente. E não se apaixonar pelo produto é super importante, porque às vezes ele só foi aprendizado. Então você criou ele vai morrer, mas ele te habilitou a aprender mais sobre o mercado e você vai criar um outro produto muito melhor do que aquele e com um fit perfeito para você lançar. Sensacional, perfeito. E aí a gente entra no 6º ponto, no 6º passo. Depois de desenvolver o MVP, tivemos as 10 pessoas, agora você vai comunicar esse produto, né? Fazer o lançamento, de fato, jogar ele no mercado. Esse comunicar, a gente trocou uma ideia aqui no off, ele envolve tanto, cara, contar para as pessoas da existência desse produto, divulgar ele, marketing, comunicação de fato, até vai para o processo de marketing, uma comunicação direcionada para vendas, né? Vender o produto e tudo mais. Qual que é a dica aqui, cara? Qual que você acha, Marlisson, que é o ponto de virada que teve na sua jornada na comunicação do produto? Existem feiras em todos os mercados, né? Então, por exemplo, hoje está rolando aqui em São Paulo a Febraban Tech. Então é um evento de bancos, né? Então, se você tem uma solução financeira, você deveria estar lá. Perfeito. Tem uma fintech, você tem que comprar teu ingresso, e aí é outro investimento que você vai ter que fazer, participar de eventos seletos do seu mercado. Porque nesse evento você vai conhecer uma empresa maior do que você vai pegar ideias e você vai conversar com, de repente, investidores nos eventos. E você pode pivotar lá, tá? Muito bom. Sempre prepare um cartãozinho, um folder. O MVP está na mochila.
saca o computador e mostra na hora ali pro cara, porque isso é importante. Então, a comunicação hoje, ela tá muito mais fácil do que há 10 anos atrás, né? Então, hoje você tem TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Qual é a plataforma ideal, Márcio? Não sei. Usa todas, que é meio que de graça. Posta lá e vai vendo Tenta se tudo no alcança. começo, né? TikTok, pra mim, é uma coisa que eu não entendo, né? Até hoje eu não entendo. Um menino posta um vídeo e tem 20 mil visualizações. Se você postar o vídeo do seu produto, se você tiver 20 mil visualizações, quem sabe o pai do menino do outro lado não viu a tua solução lá e fala, cara, é só isso que eu preciso. Perfeito. Não sei. Mas o ponto é, frequente eventos do seu mercado. Tem eventos de tecnologia, nós temos eventos de comércio, eventos de banco, eventos de fintech. Tem para todos os gostos em todas as cidades. Então o Brasil hoje ele tem se transformado, algumas cidades têm se transformado em alguns polos. Né? Então você tem desde o Rio Grande do Sul ao Piauí, hoje você tem eventos que consolidam parte desse mercado e você consegue participar e participar, gente. Não é só ir para ver, é estar lá com o seu produto, batendo carteira, passando cartão e trocando ideias. Perfeito. E aí nessa comunicação você precisa estar aberto a ouvir, aquilo que eu falei lá atrás. Às vezes você vai dar o pitch do seu produto e às vezes tem um cara tão interessado no que você está construindo que você está cedo demais para o teu momento de lançamento e ele vai te dar um feedback super valioso. Legal. E aí você tem que ouvir naquele momento. Nossa, muito bom. Às vezes o empresário que vai estar lá conversando contigo é o cara que vai te dar um insight e você tem que estar pronto para ouvir aquele insight, que é o que você vai voltar lá para a garagem, vai resolver o problema que ele apontou para você. No dia seguinte você já está novo. Perfeito. Então, tentem fazer isso. Cara, muito bom. Comunicação do produto. Adorei essa dica. Ir em eventos, eu acho que faz muito sentido. Mini dicas dentro da dica que também são muito valiosas. Vai com cartão, vai com folder, leva seu laptop, saca o MVP, joga na mesa do cara. Eu achei sensacional isso. Presença nas redes sociais. Hoje com AI, cara, você consegue ter alguma coisa. E outra coisa também é muito importante. Alguém escutou falar do seu produto? Hoje em dia, principalmente pessoas jovens, elas não usam Google para pesquisa. Não. Elas usam Instagram, elas usam TikTok. Exato. Elas usam essas coisas. Então tem que estar, pelo menos, bota sua capa lá, faz uma publicação de bem-vindo a sei lá o quê e você já tem alguma coisa, você já tem alguma presença, né? Exato. Agora, uma coisa que eu achei sensacional, que pouca gente fala e que é importante ter essa visão também. Tem gente que, nesse passo a passo que às vezes a gente constrói, até culpa nossa, comunicador de conteúdo e tudo mais, depois que você desenvolve um MVP, você jogou isso no mercado, seu produto não é imutável. Inclusive, seu produto nunca é imutável, né? Então, o que eu adorei que você falou, cara, é comunicar o produto em eventos e lá em eventos não só comunicar ele para vender ou sei lá o quê. Cara, recebe feedback. Às vezes, o cara que olha para você, isso aconteceu com a gente dentro da nossa empresa, o cara que olha para você e fala o seguinte, cara, eu vi do cara no evento, mostrei o produto para ele, o cara olhou e falou assim, cara, isso aqui precisava melhorar. A gente foi lá e melhorou, mostrando para ele, cliente, pronto, você já fez uma venda ali naquele momento, porque e o cara hoje é divulgador da marca, sabe? Ficou um cara, então é isso, assim, é importante você ter essa cabeça aberta, né? Também mesmo lá. E o problema do empreendedor quando ele se apega ao que ele criou, gente, a solução é teu filho, é como se você tivesse dado à luz. Aí você acha que aquilo ali é seu my precious, você fica ali no... mas é o seu pequeno precioso, porém você tem que entender que ele vai mudar pro resto da vida. Isso se ele sobreviver o resto da sua vida. Né? Verdade. Ele pode morrer para outra coisa nascer. Então, ouvir as pessoas mais experientes é super importante. E hoje, aí vai a dica para você que é mais jovem, geração Z. Existem pessoas que têm cabelo branco. Não é à toa. Elas já passaram por algumas coisas na vida. Se você tiver a oportunidade de sentar com alguém, tomar um café, almoçar, aproveita. Às vezes aquilo ali vai ser um MBA para você, às vezes vai ser uma faculdade inteira em 1 hora de conversa. Muito bom. E se você tiver oportunidade de verdade, às vezes nem fala, ouve. Só ouve, absorve, liga ali o gravador. A galera tem o Cloud hoje, né? Verdade. Liga o botãozinho ali, deixa e absorve aquilo, porque esse momento, aqui no podcast nós estamos aqui. Quantas vezes esse conteúdo aqui a gente consegue compartilhar? Cara, se você não está inscrito no canal, talvez você não veja. Mas teve a oportunidade de sentar com alguém e o cara parou o tempo dele para avaliar o que você tem, cara, ouve 100%. Perfeito. E a nossa pressa do dia a dia nos impede de parar. Tenta
tenta administrar isso. O tempo é precioso demais, eu sei que a vida é corrida, só que parar para ouvir, eu acho que é o mais precioso que você tem no dia. Muito bom, super interessante. E a gente já pseudo entrou, de certa forma, na última dica, na dica 7, que é de cultivar relacionamentos, né? Essa história de, cara, pegar o cabeça branca, escutar e absorver o que ele está trazendo, é isso. E eu sinto também, e quero muito te perguntar sobre a sua rotina relacionada a isso, Marlisson, que cultivar relacionamento também é importante que seja uma rotina, né? É importante que seja uma coisa contínua para você fazer. E, cara, é isso, assim, é uma dica muito boa. Eu queria saber como você faz, e se você, pra galera que está começando e pela primeira vez, talvez, entendendo que isso aqui é muito importante mesmo, que networking vale muito, o que fazer? Como dar o start nesse cultivo de relacionamento? O que aconteceu comigo? Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Aos 16 eu entrei como office boy na Eletrobras. Aos 18 eu fui contratado por uma empresa era uma fábrica de software focada em impressão em larga escala, né? Então, Legal. era uma gráfica e eu era o analista de dados que convertia dados de mainframe e formatava eles para o software da companhia. Depois eu passei pela BRQ, trabalhei na Sul América, passei ali antes ali pelo Bradesco, BNDES, passei por um gateway de pagamentos. E em todas as fases da minha vida eu cultivei relacionamentos a ponto de que as pessoas me conhecem. Então conhecem o Marlisson. O Marlisson, apesar de ser um bichinho do mato, apesar de ser tímido, ele desenvolve, ele é focado no resultado, ele quer entregar, ele é prático, ele aprendeu a resolver o problema antes de deixar a solução bonita. Eu tive um super mentor chamado Wilton, e o Wilton ele falava assim, palavras que podiam ser ouvidas há 20 anos atrás e hoje não podem mais, né? Neguinho, você é muito bom, mas você começou a demorar a desenvolver a solução porque você quer deixar tudo bonito. Não faz isso. Primeiro você resolve o problema, depois, se você quiser pintar de rosa, criar pisca-pisca, o problema é seu. Mas resolve o problema porque quem precisa da solução tem prazo. E aí eu aprendi. Legal. Então, quando chegava um problema na minha mesa, eu resolvi o problema e perguntava: estou livre? Está livre. Aí eu colocava uma barra de progresso, eu colocava um botãozinho novo, colocava um botão redondo ao invés de ser quadrado para quebrar o costume da empresa. Então, eu floreava a solução. E esses relacionamentos ao longo dos anos, eles me trouxeram o testemunho de quem é você. Não tem aquela coisa de, pô, quem é o Marlisson? Se alguém pegar o telefone e ligar para qualquer um do passado do Marlisson, não sabe quem o Marlisson é. Então, alguém vai falar alguma coisa sobre mim. Pode falar que eu sou simples, que eu sou objetivo, que eu sou bicho do mato, mas tem coisas que eles não podem falar. E aí, você tem que cultivar isso. Você tem uma jornada, né, educacional e você entrou aqui no meio corporativo, você começou a trabalhar ou a empreender. Quem é você nestes meios? E se você não cultivar isso ao longo do tempo, você não vai ter com quem se apoiar, quem pedir ajuda, ou até mesmo quem te indique, né? Então, hoje, falando da Transfero, né? Então, a Transfero, ela cresceu, hoje nós atuamos em mais de 7 países. Hoje nós já chegamos a ter mais de 160 pessoas trabalhando com a gente. Hoje eu acho que está ali entre 100 e 110. Hoje eu estou como CEO, né? Eu sou o founder, eu era o CTO, virei o CIO, passei a ser diretor de estratégia. Legal. E aí virei o CEO. Como CEO, apesar de ser a cara da empresa, que eu não curto muito, né? O meu papel é relacional com Perfeito. os clientes, relacionamento com investidores, relacionamento com o mercado. Então, o meu papel é trocar ideias, trocar comentários sobre o mercado. Eu tenho que falar sobre novos itens da regulamentação que estão vindo à tona, pressão do mercado, tem discussão sobre taxa, IOF e outras coisas que eu tenho que estar envolvido. Mas o ponto é, sem esse relacionamento, você não consegue se mover, né? Porque, afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E aí começa o meu problema, eu prefiro não ser visto. Só que como cara da empresa, você tem que ser visto, né? Então, para você que precisa criar relacionamentos, os eventos são uma ferramenta muito boa, você conhece muita gente lá, as pessoas começam a ouvir e a ver quem você é. Segundo, participa de mentoria, networking,
participa de grupos. É importante você ter um mentor, 2 mentores. Márcio, não tenho tempo. Arruma tempo. Você tem que ter relacionamento. E uma coisa importante é, conforme você vai ficando íntimo de certos relacionamentos, eles começam a te dar as dicas que você precisa melhorar. E isso é super valioso. Legal. Então, por exemplo, eu tenho conselheiros e a missão dos conselheiros hoje é me dar tapa na cara. Meu pedido para eles é, me critica, me dá feedback negativo porque eu preciso melhorar. Boa. Recentemente, um dos meus conselheiros reclamou do meu fundo. Eu, às vezes, faço atendo algumas videoconferências da minha sala. E aí, na minha sala de jantar, uma das paredes tem umas pedras, aquelas pedras de... são pedras na parede. Uhum. Né? E aí ele virou para mim e falou assim, Márcio, esse fundo aí não tá corporativo. Aí eu, sério, ele, cara, eu não gosto. Pode ser que as pessoas gostem, mas eu não gosto. Aí eu, beleza, sem problema. Mandei mensagem pro pessoal de marketing, pedi uma imagem de fundo, e agora quando eu entro na conferência, tá o fundo aqui, transfero, Be Crypto, ou então Shaping the Future of Finance. Então assim, estamos corporativos agora. E aí às vezes feedback, né? Parece bobeira, mas para quem está do outro lado da tela, às vezes não é, às vezes você tá desleixado, né? E aí, dependendo de quem está vendo, vai tratar você de maneira diferente. Então, relacionamento é para isso também, gente. E eu prefiro o feedback negativo do que o positivo. Positivo, onde você já sabe que você está bem, você sabe. O negativo, é estranho você ouvir a palavra negativa, mas é melhor. Você cresce. Então a minha dica para vocês é, aprendam a ouvir coisas negativas sobre você, sobre o seu produto, sobre a empresa, sobre tudo. Que aí você vai saber. Isso aqui é verdade? Não. Então joga fora. Isso aqui é verdade? Tem que melhorar. Você vai lá e trabalha para melhorar. Dica final incrível, maravilhosa, faz muito sentido. Malisson, foi um prazer, meu chefe. Cara, sensacional. Acho que nós temos 7 pontos aqui, com esse 8º extra ponto maravilhoso, super interessantes para todo mundo refletir, reassistir esse vídeo várias vezes. Tá denso, tá muito interessante, tem muita dica boa, muito insight incrível. Quero deixar liberado para você dar uma olhada aí na câmera, falar suas redes sociais, dizer o que você tem a dizer aí em relação a essa etapa, esse episódio que nós tivemos juntos aqui. No LinkedIn vai ser mais fácil, tá? Então no LinkedIn é Marlisson, se você digitar Marlisson vai aparecer. No Instagram é Marlisson, só que troca o A pelo 4. Lembra? Tecnologia, os caras são malucos, né? Então tá lá, no Telegram vai ser a mesma coisa. Se você procurar por Marlisson, estou lá no Telegram, pode mandar mensagem, 1 hora eu chego em você. Tem dias que eu acordo com 150 mensagens, eu tenho uma meta de responder todas, mas 24 horas eu tenho coisas ali que não dá. Conselhos para você, não desiste. Não vai ser fácil, empreender é mais difícil do que trabalhar para os outros. Então você vai ter que ser seu patrão e seu próprio empregado. Boa. Vou te dar uma dica de nunca parar de estudar. Aprende a ler. E aí é ler livro mesmo. Kindle, iPad é legal, mas o livro ali ele te dá uma outra sensação do mundo mesmo. E às vezes andar com um livro debaixo do braço te faz parecer mais inteligente. Então às vezes você está num ambiente com um livro debaixo do braço, vai vir um cabelo branco falar contigo só porque você está com o livro embaixo do braço, tá? E a última dica é, trabalho no mercado de criptoativos, estudem sobre criptoativos, invistam em criptoativos, entendam como o mercado funciona, porque o futuro está indo para esse lado. Então, se você pretende sair de uma classe social, atingir a outra, jogo do tigrinho não vai fazer isso para você. Os bancos não querem que você faça isso, mas talvez ter um portfólio de investimentos em cripto saudável, sem tomar muito risco, ele pode dobrar ou triplicar o seu patrimônio, tá? Então, sejam conscientes, estudem, tem que estudar, e não acreditem em promessas de grandes lucros. A vida é feita pedrinha por pedrinha, passo a passo. Então, parem de achar que você vai, sabe, não é assim do dia para a noite. Então, estou há 10 anos empreendendo, já bati 160 colaboradores, estou com 100. Eu posso chegar a 0 amanhã ou posso chegar a 200 depois de amanhã. É sofrendo. Não pense que vai ser assim. Não será. Então fica aqui a dica aqui. E se você tiver que ouvir tudo aqui de novo e pegar uma, estuda. É só estudar.
Animal, animal. Pessoal, foi um prazer receber a audiência de vocês. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Aprendi demais, Marlison. Foi sensacional esse episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fico aqui com esse mais dos nossos episódios dessa segunda temporada do Pode Sonhar, onde a gente conversa toda terça-feira lá no YouTube do Poder 360 ou em qualquer plataforma de áudio com empreendedores como o Marlison de sucesso, que já tem aí uma trajetória construída e a gente mastiga para vocês o passo a passo para vocês conseguirem seguir de uma forma um pouco mais facilitada. Tem gente que já fez, né? Por que não dá pra gente facilitar pra galera que tá fazendo agora? Encurta o caminho. Exatamente, encurta o caminho. Vem com a gente para sempre encurtar o caminho. Tamo junto, um abraço para vocês. Abraço.